Olá, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro, porque o desafio de agora é estudarmos o Poder Judiciário. A partir desta aula, nós estaremos aí com as noções introdutórias do Poder Judiciário, mas a partir desta aula, com as próximas aulas aí na sequência, estaremos dedicando todas ao estudo do Poder Judiciário, temática importante demais para você que se prepara para concurso, especialmente para você que pretende fazer concurso do Poder Judiciário, né? Você pretende fazer concurso para técnico, para analista, enfim. Se a sua pretensão é fazer concurso para o Poder Judiciário, você não pode perder esta oportunidade de atualizar os seus conhecimentos. E aí, gente, é o seguinte: o Poder Judiciário é anunciado pela primeira vez na Constituição, lá no comecinho, no artigo 2º, onde temos que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então a Constituição anuncia 3 poderes da União: Legislativo, Executivo e Judiciário. Aqui neste canal já passamos pelo Legislativo, já passamos pelo Executivo e agora chegou o momento de enfrentarmos o Poder Judiciário. E aí, tome algumas notas para o seu portfólio. Primeiro, quais seriam as funções típicas e atípicas do Poder Judiciário? Conforme já estudamos antes nos outros poderes, cada poder tem a sua função principal, primeira, dita função típica, e tem as funções secundárias, acessórias, as chamadas funções atípicas. Então vimos lá com o Legislativo que as funções típicas principais legislar e fiscalizar. Vimos do Poder Executivo que sua função principal, sua função típica é administrar, e o Poder Judiciário possui como função primeira, chamada função típica, exercer a jurisdição. Então, a missão principal, a função principal do Poder Judiciário é exercer a jurisdição. Isso querendo significar que surgiu um conflito, os envolvidos no conflito não conseguiram resolver entre si. Então, se leva a demanda para o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário possa exercer a jurisdição aplicando a lei ao caso concreto. Então esta é a função primeira do Poder Judiciário. Esta é a função típica do Poder Judiciário: exercer a jurisdição aplicando a lei ao caso concreto. Quando provocado, dirá quem está com a razão, aplicando a lei ao caso concreto. E é somente a lei que o Poder Judiciário utiliza para fundamentar as suas decisões. Anote que toda decisão dos integrantes, do Poder Judiciário precisam ser fundamentadas. Não se decide a bel prazer, não se decide por capricho, não se decide por vontade. O Poder Judiciário, quando decide, quando exerce a jurisdição, quando aplica a lei ao caso concreto, o faz de forma fundamentada. E aí você deve anotar no seu portfólio o seguinte: as decisões do Poder Judiciário são fundamentadas na lei, principalmente na lei. Entenda a lei no sentido amplo, desde a Constituição, passando pelas leis complementares, ordinárias, tratados, resoluções, decretos. Aplica-se a lei ao caso concreto, fundamentando, disse o direito, exerce a jurisdição a partir de casos concretos, se fundamentando na lei, mas não somente na lei. Também o Poder Judiciário fundamenta suas decisões na jurisprudência e na doutrina. Fundamentação do Poder Judiciário e suas decisões na lei, na jurisprudência e na doutrina, certo? Jurisprudência são aqueles julgados passados que são importantes, que servem de farol, de norte, de referência para julgados futuros, E a doutrina é aquilo que os escritores, os grandes pensadores do direito opinam, escrevem em seus livros, em suas monografias, em suas teses, em suas dissertações, e tudo isso aí
acaba por se constituir também em fonte do direito. Lei, jurisprudência e doutrina, é nisso que os integrantes do Poder Judiciário se fundamentam no momento de proferir suas decisões, certo? Então você já notou aí o seguinte, você já notou que o Poder Judiciário possui como função típica exercer a jurisdição. Você também notou que quando o Poder Judiciário exerce essa jurisdição, aplicando direito ao caso concreto, ele se fundamenta onde? Na lei, na doutrina e na jurisprudência. Mas nós vamos avançar, né? Nessas noções introdutórias do Poder Judiciário, nós vamos avançar dizendo para você o seguinte: o Poder Judiciário possui duas características essenciais: a inércia e a imparcialidade. O Poder Judiciário se diz inerte porque juiz nenhum, magistrado nenhum vai bater na porta das pessoas e perguntar se está querendo levar alguma demanda, algum conflito à apreciação do Poder Judiciário. O juiz, o magistrado, ele é inerte, ele aguarda ser provocado pelas partes, seja através do Ministério Público, seja através das partes cidadãos comuns que levam suas demandas, levam seus conflitos à apreciação do Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário não anda procurando, não anda se oferecendo, ele é inerte. A inércia é uma das características principais que destacam o Poder Judiciário. E além da inércia, a imparcialidade você também pode entender como impessoalidade. O Poder Judiciário não toma parte nos conflitos, ele apenas fica ali numa situação de ouvir ambos os lados e por fim profere uma decisão, sempre fundamentada, como dissemos, na lei principalmente, também na jurisprudência e também na doutrina. Então, uma terceira anotação para o seu portfólio é quanto a essas características essenciais do Poder Judiciário: a inércia e a imparcialidade. E agora nós vamos avançar. Vamos trazer para você aqui uma dica importante voltada para a questão mesmo de concurso. Às vezes, na prova de concurso, na prova de concurso que você irá fazer, o examinador pode elaborar uma questão na tentativa de confundir o seu discernimento, para que você marque uma alternativa em que se considere certas instituições como pertencentes ao Poder Judiciário, quando na verdade não são. Por exemplo, preste atenção nisso: Tribunal de Contas, Tribunais de Contas, apesar deste nome de tribunal, não integra o Poder Judiciário. Tribunal de Contas não integra o Poder Judiciário, apesar do nome de tribunal. Então comece a anotar essas dicas importantes, para que você não caia aí em uma armadilha preparada pelo examinador da sua banca de concurso. Ministério Público. Ministério Público não integra Poder Judiciário. Advocacia privada, advocacia pública, defensoria pública, essas instituições não integram o Poder Judiciário, e às vezes o examinador das bancas de concurso tenta confundir o candidato, levando este candidato a marcar uma alternativa em que tais instituições, a exemplo do Ministério Público, da advocacia privada, advocacia pública, defensoria pública, tribunais de contas, integrariam o Poder Judiciário e não integram. Tribunal de Contas é uma particularidade aí, que alguém acha que pertence ao Poder Legislativo, outros acham que não, mas não vamos enfrentar esta discussão agora. O que importa agora é que Tribunal de Contas não pertence de forma alguma ao Poder Judiciário. O Ministério Público, a advocacia privada, a advocacia pública, a defensoria pública, são instituições, são funções essenciais à justiça. São funções essenciais à justiça que em tempo oportuno estaremos estudando, mas não integram o Poder Judiciário. Anote
essa dica importante, dica de interesse prático importante para a sua prova de concurso, e já vamos avançar para mais uma dica. Olha, na próxima aula, daqui a pouquinho, nós estaremos estudando os órgãos que compõem o Poder Judiciário. E entre esses órgãos tem um chamado de Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E é muito comum que o examinador da banca de concurso tente confundir o candidato, levando o candidato a marcar uma assertiva em que temos o CNJ, o Conselho Nacional da Justiça, que é sim um órgão integrante do Poder Judiciário, mas CNJ exercendo a jurisdição. CNJ não exerce jurisdição. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, apesar de compor o Poder Judiciário, não tem poder de jurisdição. É um órgão que exerce tão somente a administração, é um órgão administrativo do Poder Judiciário e é um órgão encarregado de forma destacada em aplicar disciplina aos integrantes do Poder Judiciário. Um órgão disciplinar e um órgão administrativo, mas Conselho Nacional de Justiça não exerce jurisdição. Esta é uma segunda dica para o seu portfólio, é uma segunda pegadinha de concurso e você vai estar ligado, você vai estar atento para não incorrer neste erro. Conselho Nacional de Justiça integra-se o Poder Judiciário, mas não exerce a jurisdição, não aplica o direito aos casos concretos. Gente, esta foi as noções introdutórias sobre o Poder Judiciário. Já convido você para daqui a pouquinho continuarmos os nossos estudos vendo os órgãos componentes do Poder Judiciário. Até daqui a pouco.